E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou respondendo aqui uma pergunta do Renato Melilo, né, que ele queria saber, né, que ele tem uma profissão, né, baseado na profissão dele, como é que ele pode vir para os Estados Unidos, né? Então, olha, eu vou dar um apanhado geral, né, para vocês terem uma ideia. Primeiro, você tem que entender, né, qual a sua profissão, ou qual que é a visão que você vai ter dela, o que você faz, né? E você vai fazer uma análise a respeito de se o que você faz, né, tem mercado aqui nos Estados Unidos, né? Você pode vir para os Estados Unidos, né? Ah, então, ok, vamos dizer que tá, existe uma oportunidade de crescimento da minha profissão nos Estados Unidos, ou existe uma oportunidade para eu exercer minha profissão nos Estados Unidos, tá bom. O próximo passo é fazer uma avaliação do seu conhecimento com relação ao conhecimento necessário para entrar no mercado americano, né? Pô, Paulo, como é que eu faço isso? Você vai ter que participar de associações, né? Você aqui nos Estados Unidos, né, que da sua área, você vai ter que participar em eventos, você vai ter que conhecer o que o mercado aqui nos Estados Unidos está falando, né? A partir desse ponto você faz uma avaliação se o seu conhecimento, você tem o mínimo necessário para entrar nos Estados Unidos, ou se você não tem o mínimo, né? Eu sempre falo que se o seu conhecimento for o mesmo, esquece que não é suficiente. Você tem que estar bem à frente, né? Pô, Paulo, como é que eu vou ficar bem à frente? Pô, quando você está participando desses eventos aqui nos Estados Unidos, você começa a ver quais são as tendências, né? Você vai ter que entender quais são as tendências. Pô, Paulo, eu não sei quais são as tendências, eu não sei identificar isso. Então, filho, esquece, nem vem. Você tem que ter esse plus de enxergar o futuro, né? Você tem que ver o futuro, né? Na minha área, que é gestão, a tendência, quando eu comecei, eu falei, pô, todo o meu trabalho estava focado à percepção, né? A gestão da percepção, né? Nem a gestão de pessoas, né? Tanto que eu desenvolvi um modelo de cálculo de certeza de decisões usando matemática fuzzy que leva em consideração a percepção. Então você faz uma análise de onde está a tendência, qual que é o futuro, você imagina qual que é o futuro, e aí você começa a fazer pesquisa, né? Eu fiquei em casa 2 anos, só voltado à pesquisa. Eu larguei tudo, fiquei em casa, sem parar. Você começa a fazer pesquisa, né? E a partir do momento que você começa a fazer essa pesquisa, você já começa a criar um business case que você vai compartilhar nos Estados Unidos quando você for fazer apresentações. Você também tem que se preparar para fazer apresentações nos Estados Unidos, né? E aí, a partir do momento que o pessoal começa a ver seu business case, vai ter certamente pessoas fazendo pesquisa na mesma área que você está, você começa a criar sua network, e ali é onde a oportunidade vai aparecer. Isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? O meu business case surgiu exatamente a partir desse momento que eu criei essa metodologia para medir grau de certeza de decisões, né? E que até a gente desenvolveu um software que foi financiado pelo governo espanhol. Quando os americanos, que eu entrei na Europa e que eu fui para a Europa, né? E que eu tinha um dos meus mentores me observando os passos que eu estava tendo na Europa. Quando ele viu que eu entrei nessa empresa que se chama ACS Dragados, que muito pouca gente entra, uma empresa muito fechada, ainda mais na área de conhecimento, ele falou, pô, vem pra cá, vem para os Estados Unidos, porque, meu, você entrou aí, né? Ninguém entra, nem eu consegui entrar, você entrou, então ele já ficou de olho, né? E aquilo foi o meu business case que eu trouxe para os Estados Unidos, que me fizeram com que eles me convidassem, né? Eu tenho uma história muito interessante sobre isso, sobre como eu fui convidado. Um dia eu conto. Mas isso só pra você ter uma ideia, foram anos de dedicação, cara. Eu fiquei 2 anos trancado em casa, né? Eu lá parei tudo. Fiquei 2 anos trancado em casa só fazendo pesquisa. Eu escrevia em papéis e punha tudo na parede de casa, sabe? Parecia um louco, cara.
né? Eu reformulando minha teoria, porque não tinha lousa, né, em casa, então eu tinha que usar papéis, né? Aí o pessoal entrava em casa e achava que eu era louco, né? E isso foi um problema, porque onde eu morava, com quem que eu ia falar? Eu falava com o pessoal me chamava de louco, né? Você lembra a historinha que eu contei do louco, que o Greg Howell me contou? Ele falou, peraí, eu vou selecionar as pessoas que você vai falar, né? Ele não conseguia falar com ninguém, as únicas pessoas que eu falava eram pessoas da Espanha, dos Estados Unidos, mas no Brasil não falava com ninguém a não ser minha família, falava com a minha mulher e meus 2 filhos e minha mãe, praticamente, né? Foi até engraçado, porque às vezes eu pegava o Paulo, meu filho, e a gente ia de carro para fazenda, de Campo Grande para fazenda, né? Levava aí umas 3 horas, umas 3 horas e meia de carro, alguma coisa assim. Eu ia comentando com ele minha teoria, né? Porque eu tinha que praticar, né? Falava com ele, falava com a minha esposa, falava com a minha filha, né? E ficava praticando com ele. Até um dia ele estava no colégio, ele viu uns moleques mais velhos ali com um livro. Ele falou pros moleques, pô, o que você tá lendo, né? Os garotos falaram pra ele, pô, você é muito pequeno pra entender o que nós estamos lendo. Aí ele pensou com ele, né? Falou, cara, você não tem noção do que o teu pai conversa comigo, né? Se você soubesse. Mas ele não disse nada, ele só pensou, né? Então, cara, foi um negócio, sim, foi mais ou menos por aí que eu fiz. Inclusive, quando eu desenvolvi o software, né, ele foi financiado pelo governo espanhol. Eles colocaram aproximadamente 1,3 milhões de euros para que eu desenvolvesse o software com a empresa Dragados, né? Eles me pagaram desse dinheiro, uma parte veio para mim, outra parte ficou com a Dragados, que eles colocaram um grupo de pessoas me ajudando, né? Que esse software foi até um acordo que existia, chamado Iberoeca, entre Brasil e Espanha, né? De fazer financiamento sobre pesquisa. E esse cara aqui, que é o Andrés Ruiz, que foi um dos meus mentores também, que é o cara que sempre me diz, pô, você tá reto, você tá à frente, você não tá à frente, né? A gente veio para fazer, ele veio pro Brasil, né? E a gente estava reunido com o pessoal da Ciência e Tecnologia Brasileira aí, não vou dizer o órgão, né? E também não vou dizer o nome da pessoa, mas o cara brasileiro só falava dele e das viagens dele, de uma arrogância que, cara, incalculável, meu. É isso que eu não gosto do brasileiro, é arrogância, incalculável. Não, porque ele ficava falando, eu tô entrando aqui a gente tá fazendo uma reforma na Universidade da Califórnia, na área do hospital, então eu tô passando no estacionamento aqui, enfim, cara de uma arrogância, ele só falava dele, das viagens que ele fez, não, porque eu vou pra China, porque eu vou para os Estados Unidos, porque eu vou pra Marte, porque eu vou pra Lua. Puta, cara, que saco, meu. E financiamento, não sabemos, vamos saber. Aí o Andrés Ruiz, do governo espanhol, falou, ó, Paulo, até ele ficou com o saco cheio. Ele falou, meu, fazer o seguinte, eu vou financiar esse negócio pra você. Eu vou financiar tudo, né? Então, você não se preocupa, a única coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que deixar os direitos autorais na Espanha, mas nós vamos financiar tudo para você. Você desenvolve o software e nós financiamos tudo para você. E foi por aí, entendeu? E aí eles financiaram meu software. E isso me ajudou a construir meu business case. Quando eles viram, pô, pera um pouco, você está fazendo essa teoria de medir grau de certeza de decisões baseada na matemática fuzzy. Isso aí é bullshit ou não é bullshit? Tá aqui o financiamento, 1,3 milhões de euros para minha pesquisa. Pau, tá aqui o software, tá certo? Pau, tá aqui a empresa que tá junto comigo, né? Que é a maior empresa de construção do mundo hoje, né? Naquela época estavam entre os 10 maiores. Pronto, cara. Aí é juntar a fome com a vontade de comer. O convite veio, né? Mas isso foi muito trabalho. Então é mais ou menos aí o caminho, meu. É você ter que ver a tendência, você tem que imaginar a tendência daquilo que o mercado, da sua área, o que o seu mercado vai fazer. Você desenvolve alguma inovação, alguma coisa na tendência e apresenta, né? E o pessoal já vai te enxergar como um líder, né? E isso leva muito tempo, cara. Isso leva dedicação, custa caro,
né? E você tem que ter sua família de acordo, porque é uma vida meia barra pesada, cara. Isso aqui não é um negócio que você vem aí é mil maravilhas, pô. Isso aqui é muito trabalho e muita dedicação, cara. Se você sua família não tiver pronta para passar para passar por, por essa fase, porque você tem que estar muito unido. Esquece, nem tenta, porque é muito complicado, né? Então, mas se a sua família está alinhada, meu amigo, aí o que você tem que fazer é sentar o pau, trabalhar e sentar o pau, meu, né? Você tem que trabalhar muito, 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 muito. Senão não pesquisar muito, senão não vai dar certo, né? Peraí que vai fazer o barulho aí dos sensores do carro, já vai desligar, né? Só um minutinho. Então você tem que se dedicar, né, para poder entrar aqui, né? Como eu já te falei, eu fiquei 2 anos, né? Até hoje eu faço pesquisa. Você vai na minha casa, ou na mesa que a gente almoça e janta, na parede ali tá cheio de papéis onde eu também escrevo quais são as tendências. Eu vou fazendo todas as minhas novas teorias de gestão de network, de meta-organização, de sistemas de governo que eu crio, que eu tô criando, né? Até é engraçado que quando vem gente em casa, a gente retira os papéis da parede, né? Porque senão o pessoal vai ficar perguntando, né? Eles não me chamam de louco aqui, não. Eles vão ficar muito interessados. Pô, o que é isso aí? Como tem coisas que tem direito autoral, então a gente retira tudo. E quando o pessoal volta, a gente põe. Quando o pessoal sai, a gente põe tudo de novo. Às vezes esses papéis ficam lá. Às vezes é uma apresentação de PowerPoint que eu faço, né? Para alinhar, fazer a linha do tempo no meu pensamento. Eu tenho que ficar invertendo slides e vendo a coerência da teoria. Às vezes fica 2 meses aquilo na sala. Às vezes eu estou almoçando lá e estou olhando, né? Eu estou jantando a maioria das vezes e estou lendo, né? Então, está em letras grandes, né? E aí eu vou lendo. Aí eu levanto, muitas vezes durante o jantar, eu levanto e faço uma anotação. Aí volto, né? Até engraçado, né? Fica todo mundo na mesa olhando o que eu estou escrevendo, né? No fim, todo mundo aprende um pouco por osmose, como a gente fala. Mas é por aí, muito trabalho, cara, né? Fiquei trancado em casa 2 anos, meu. E eu comecei minha transição para os Estados Unidos em 1998, né? Ela foi acontecer em 2005 para 2006. São muitos anos, né? Então, é muito esforço, muita dedicação. Mas é possível, cara, né? Se eu conseguir, todo mundo consegue, né? Então, eu espero aí que as dicas tenham ficado para você, Renato, e para outras pessoas que queiram saber, né? Isso aqui não, às vezes o pessoal pensa, isso é fácil. Não é fácil, não. É muito trabalho, é complicado, né? Mas eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, né? E eu espero que tenha te ajudado a esclarecer muito mais como você vai fazer o seu plano estratégico para se mudar para os Estados Unidos, né? Ou para qualquer outro país, né? Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não esquece aqui o caminho do 1%, e a gente vai se falando.